amigos queridos, nesta manhã radiosa em nossas vidas, te buscamos uma vez mais. Sê conosco, Senhor. Derrama sobre nós nesta hora as vibrações da vossa misericórdia e que sua paz vibre em nossos corações, mantendo-nos, a humanidade da terra, vinculados à seiva divina, a esse fluxo de amor que permeia o nosso íntimo e nos sustenta as vibrações da esperança e do bom ânimo. Que esta equipe espiritual, Senhor, que em seu nome está conosco, possa encontrar em todos os nossos pensamentos a receptividade necessária à sua livre manifestação. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, onde quer que nos encontremos. Estejamos a postos, confiantes e resolutos, para seguirmos avante neste processo transformador que nos traz alegria, que nos traz bom ânimo e estrutura a nossa fé. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Nós estamos trazendo um tema dentro do tema das varas da videira, dos ramos da videira, este tema de estarmos convencidos das verdades de vida eterna, porém não convertidos à experiência das leis de Deus. Os espíritos aderidos à vinha, aderidos à videira, são espíritos que recebem o influxo divino constantemente. Então, se mantêm num patamar de vibrações equilibradas e inabaláveis. Então, para nós exemplificarmos hoje uma conversão, ser convertido, e a diferença entre estarmos convencidos e sermos convertidos. Ontem nós falamos de Simão Pedro, hoje falaremos de Maria de Magdala, como essa dinâmica do Espírito no que ela está sendo convencida, convicta das suas crenças e então o processo de vivenciar, né? Maria de Magdala era um espírito que já trazia uma potencialidade de amorosidade espetacular. Porque ninguém se converte em alguma coisa que não tenha uma base na anterioridade. Então, a anterioridade de Maria de Magdala é uma anterioridade de amorosidade. Quando nós reencarnamos, abafados pelo nosso corpo físico e estimulados pela ambientação reencarnatória, nós ficamos muitas vezes à mercê dos estímulos do mundo. Isso acontece com todos nós, se fizermos uma avaliação da nossa vida pessoal. Mas Maria de Magdala, ela chegou num limite, porque ela já estava buscando alguma coisa que era Jesus, porque é uma injunção, né? Estar com Jesus, contemporânea do Cristo na Terra. E ela então fala para Jesus que ela tinha sede de amor. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema, disse Jesus a Maria de Magdala. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Ela pergunta a Jesus. Só o amor com sacrifício?
Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida, disse Jesus. Viver bem é saber imolar-se. Então foi novo e impactante para Maria sair do patamar de que amar era um prazer para entender que amar era uma entrega com sacrifício dos seus interesses pessoais, ligados à renúncia. Mas pelo fluxo vibratório de Jesus, aquilo despertou todas as potencialidades divinas que ela já trazia. Estimulou e despertou. Então ela lamenta a condição dela de não poder ser mãe. E chora para Jesus: Senhor, não poderei ser mãe. E Jesus disse para ela: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Então ele amplia para Maria o que é a maternidade para o Espírito, que é diferente da gestação para o corpo. A maternidade para o Espírito, maternar alguém ou alguns, é acolher aqueles espíritos no seu íntimo e conduzi-los. E então Maria se encheu de uma esperança de que ela poderia fazer o caminho do amor com sacrifício nessa maternidade que Jesus estava ensinando a Maria. Então a palavra de Jesus lhe honrava o espírito. Convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade. É um convite de Jesus diretamente ao coração de Maria de Magdala, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. E nesse momento em que ela já tinha se nutrido da seiva da videira, dos ensinamentos de Jesus, ela estava inabalavelmente crédula de que aquela força que vinha do Cristo era a verdade. Então, ela já tinha as suas convicções. E foi nesse supremo momento, extremado momento, em que ela pronuncia a sua decisão voluntária e consciente, que perduraria até o fim dos tempos. Porque um planejamento reencarnatório, quando ele é feito para espíritos com compromissos mais sérios com a coletividade, ele é um planejamento que pode perdurar algumas encarnações. Ele não se encerra numa única existência. Ele perdura para outras existências. Porque quando Maria de Magdala toma essa decisão, que nós vamos falar aqui, essa decisão ela perdurou várias encarnações, que é o seguinte: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo. Ela não vai titubear nunca mais nisso. Por isso que a decisão voluntária e consciente, a consciência dela pedia. Porque às vezes nós queremos alguma coisa, daqui a pouco não queremos mais, estamos de um jeito, daqui a pouco não estamos, titubeamos, vacilamos, oscilamos na nossa forma de conduzir a nossa encarnação. E ela disse: renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinastes. Porque ela experienciou nela a força do amor de Jesus. Se ela não tivesse recebido esse amor, ela não teria parâmetros, ela não teria um modelo para seguir. Ela sentiu nela esse amor e ela estava forte para fazer isso. Procurareis os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e com os leprosos. E Jesus, dentro dessa decisão, vai Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, apenas é preciso crer somente. Ontem nós falamos
que crer é o prenúncio do espírito que ainda vai se converter vivendo o que crê. Mas se nós não tivermos um sistema de crença lúcido e inabalável, nós não temos como sermos convertidos, porque não teremos a base para fazermos uma experiência pessoal sobre isso. E então, ela se viu isolada dos demais, porque muitos tinham o preconceito. Ela teve que trabalhar para se manter, ela teve que exercer a humildade, ficar sozinha realmente e resistir a todas as propostas condenáveis que ainda a sociedade lhe fazia. E ela resistiu, convicta. E nesse momento, lá em Dalmanuta, um grupo de leprosos veio a esta cidade. Ela foi de Magdala, Dalmanuta, e encontrou esse grupo de leprosos. Procediam de Idumeia aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntaram por Jesus e encontraram Maria de Magdala, uma página viva do Mestre. O exemplo vivo encontraram. E ela então, se sentindo só, se sentiu à vontade para acolhê-los na fronde de uma árvore, e ali ela começou a evangelizar aqueles espíritos, contando das passagens de Jesus que calaram fundo em seu espírito. É muito importante que quando alguém chega procurando Jesus e nos encontra, nós precisamos ser páginas vivas do Evangelho de Jesus para aquele espírito. Que página seria essa? Aquela da nossa experiência mínima que seja. Mas aquela experiência que nós estamos construindo em nós é a força que vai evangelizar o outro. Mas aqueles irmãos também foram rejeitados naquela cidade e foram se dirigindo para Jerusalém. E ela, já com amorosidade por eles, com piedade e misericórdia, seguiu com eles. Porque ninguém chega na nossa vida que não seja para ficar. Se o Espírito chegou, é compromisso nosso. Nós não temos como transferir responsabilidades. É aquilo que devemos caminhar. Então, por isso que Maria de Magdala foi chamada a grande convertida. Ela, naquele momento, conduziu aquele grupo ao vale e lá ela viveu intensamente as páginas do Evangelho de Jesus com eles. Todas as tardes ela se recolhia com eles. Mas, obviamente, que ela também foi contagiada pela hanseníase. As manchas começaram a chegar no seu corpo e ela foi ficando alquebrada e o corpo foi se dilacerando, mas o espírito se iluminando. Aquele corpo com aquela enfermidade drenou o perispírito de todas as mazelas que ainda carregava. O corpo pereceu, mas o espírito se iluminou, e o termômetro de saber da iluminação do espírito é o estado de regozijo do espírito, de satisfação, de alegria, de gratidão a Deus, de completa resignação, de abdicação total de si mesma. Esse é o estado que evidencia que drenou as mazelas que trazíamos no íntimo para o corpo que perecia, mas o espírito se engrandecia. Ela foi sentindo que estava terminando a sua tarefa. Desejou ver alguém que falava muito alto ao seu coração e foi ver João e Maria em Éfeso.
Foi o último encontro dela de se fortalecer para poder desencarnar. Então, nas despedidas dos seus companheiros de infortúnio, ela disse: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. E então ela partiu, ela saiu do vale e ela foi viver de mendicância, foi pedir. Para ela poder sobreviver, ela recorreu à caridade. Ela precisou viver da comiseração pública. Sofreu penosas humilhações. Submeteu-se ao sacrifício extremo. Observando as feridas pustulentas que substituíam a sua antiga beleza, ela se despojou de toda a vaidade humana. Ficou transfigurada aquela belíssima mulher. Se despojou de todos os níveis de vaidade humana. E chegado o extremo momento, no momento surpreendente e belo, Jesus estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Reconhece, né? Me emociono com isso. Amaste muito, vem, eu te espero aqui. Que este é o processo da conversão do espírito. Convictos das verdades de vida eterna somos. Convertidos? Vamos refletir. Nas últimas semanas, nós temos tido aí a feliz oportunidade de nos ser apresentado uma série de conceitos e compreensões muito profundas para o processo evolutivo do espírito. E nesses últimos dias em especial, a questão do convencer-se, do converter-se, do estar e do ser, tem sido bem impactante para nós. E nós podemos ter a oportunidade, né, também a feliz oportunidade dessas histórias verdadeiras, desses espíritos que souberam compreender o que era isso e realizar em si, né, as construções, a conversão, realmente é um recurso que eu acho que nos ajuda muito a nós identificarmos em nós onde nós estamos e talvez onde seja o entrave que momentaneamente nos segura. E achei a ideia da Célia de muita felicidade de nós continuarmos estudando a história desses espíritos, e sem dúvida Maria de Magdala é um desses expoentes do cristianismo. Os espíritos já nos esclareceram que poucos espíritos fizeram em si o que ela fez, em uma única existência. E eu queria, dentro da minha pequena compreensão, trazer uma parte inicial da história que a Célia propositalmente pulou, para contribuir com algumas coisas que me tocaram. Então, o texto de Humberto de Campos, no Boa Nova, começa falando assim: Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino. Não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres em companhia de patrícios romanos. Então tem um momento na vida do espírito que ele está preparado para ouvir
as premissas do reino. E esse momento não é um momento qualquer. Como o texto mais adiante, a Célia já deixou nas entrelinhas, ela já havia feito conquistas suficientemente valorosas para que ela pudesse ouvir as verdades. Então, quando mais adiante ela fala a Jesus, tenho amado, mas tenho sede de ser amada, a primeira parte é a conquista que ela já tinha em si. Porque era capaz, dentro da sua compreensão da vida. Isso já a habilitava a ouvir as leis, acerca das leis de Deus. Mas olha que descrição fantástica. Não longe da vila principesca. Ou seja, nós ouvimos as verdades, mas ainda muito perto das nossas ilusões. Então, eu acho que isso é significativo, porque é importante a gente separar as coisas e não nos prendermos a isso. Não é? E logo adiante, ela, na descrição, ela fala, até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias, as ilusões, que isso abastecia o campo mental daquele espírito, naquele momento em que ele estava. Como muitos de nós ainda, eu me reconheço, às vezes nós nos abastecemos em ilusões, porque o nosso campo mental ainda não está convertido. Só que ela reconhece que a partir do ouvir acerca das leis, algo mudou profundamente na intimidade dela. E ela fala, que o profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Porque a base é essa. A partir daquele instante, ela tinha pensamentos novos para abastecer esse campo mental vicioso. E aí o que acontece, que é o início desse processo. Depois que lhe ouvirá a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Então, as rubras rosas já não mais abasteciam. É o que eles têm nos ensinado, gerou nela o que chama conflito. E isso é fundamental para o espírito, para fazer a conversão. Ela tinha alguns valores, mas ainda misturados profundamente no campo das ilusões. Então era absolutamente essencial o quê? Além do valor, o influxo da verdade para gerar conflito. Olha que mecanismo maravilhoso da misericórdia divina. E para isso, só o pensamento do Cristo tem força magnética para imantar em nós. Porque das ovelhas que o Pai me entregou, conduzirei a cada uma delas. É a vinha. Nós estamos ligados, que nós somos os ramos. Não é? E aí, a partir daquele instante, o conflito gerado, o que faz nela? Eu preciso conhecer mais. Só que o vinde a mim, como foi discutido, porque a fala é isso, vinde a mim, Maria. Ela tinha que ir até a fonte. Então, na história, logo adiante, ela chora, que o conflito do espírito gera esse tipo de emoção. A gente chora.
E ela passa uma noite meditando, assim, em profundas reflexões. Olha só o mecanismo. E aí ela toma de um barco pequeno para atravessar de onde ela estava e buscar Jesus na casa de Pedro. E no trajeto, as memórias vêm. Ah, mas será que ele vai me receber bem? E as interferências? São as interferências. Ó, ela já está conectada ao pensamento do Cristo, mas isso não afasta as interferências. Ah, porque eu já fiz coisas boas e o mundo não me compreendeu. O preconceito dos homens, da época, da cultura, isso e aquilo. Olha só a interferência. E até as culpas, né, como a Célia põe mais adiante. Quando ele fala da questão da maternidade, onde vai o pensamento dela? Na culpa, eu não posso mais ser mãe. E ele precisa arrastá-la de volta ao presente. Como não? Não é? Então existe essa dinâmica em nós também. Mas ela vai em busca dele à noite, né? Enfrenta as suas próprias dificuldades, as suas dúvidas e incertezas, porque era um espírito cheio disso, de incertezas. Mas o que ele fala no texto é que toda essa movimentação mental de interferência, mas tem um momento que fala assim, olha, sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Então, a consciência, ela é soberana sobre qualquer interferência, externa ou interna. Mas a gente precisa fixar nisso. Né? Aí que a vontade, né? Esse conceito tão da gente entender profundamente em nós, a vontade se amarrou ali na consciência e deliberou, eu vou. E o maravilhoso, né? Ao chegar lá, o que aconteceu? Jesus a aguardava com um sorriso. Que o vinde a mim é para sempre. Ele está constantemente nos aguardando. Mas nós precisamos vencer as nossas próprias limitações e ir de encontro à fonte. Não é? O movimento é nosso. O movimento será sempre nosso. Porque, né, a Célia fala muito isso, né, que as leis divinas, elas são ensinadas no Livro dos Espíritos na sua sequência mesmo. A lei de adoração, olha, ela se sente o quê? Convencida pela questão da lei. Faz sentido na minha intimidade, que fala, ó, no espírito sensível, no coração, no texto diz. Fazia sentido aquela questão do amor. Lei de adoração começa a se instalar. Em seguida, qual vem? A lei do trabalho. Aí é com cada um de nós. Não pode ser feito por nós. Não é? E aí o diálogo se inicia, né? E essa é, eu tenho amado, mas tenho sede de amar. E aí ele dá a chave que abre. É a chave que... a chave está na tua mão, sai da prisão. Que o Dr. Bezerra diz isso num texto. Que a consciência desperta não é a consciência liberta. Ela havia despertado a consciência, mas ela não estava liberta ainda. Jesus dá a chave quando fala, ama sem esperar nada de volta. Porque ela amava, esperando, presa. Era um amor ainda imperfeito. E ele dá a chave, ó, sai da prisão. Ama sem esperar nada. Renuncia ao ponto de vista, ao esperar a compreensão do outro, ao esperar o toque carinhoso do outro, a palavra amável. Só ama. Então é muito importante que nós estamos um pouco nessa fase, né? A gente já está em conflito,
Nós já temos um conhecimento, né, a informação bem estruturada em nós, mas ainda, penso eu por mim, que a gente ainda está um pouco na fase do amar com condições. Amar a alguns, não a outros, né? E tem que ser irrestrito, para que, como a Célia anunciou, a gente possa escrever uma linha, né, nessa existência que seja, como a Meimei diz, uma linha que seja ajustada ao pensamento e à experiência de Jesus, para que valha a pena. Então, era isso que eu tinha para contribuir hoje. Senhor Jesus, mais uma vez, divino amigo, queremos nessa manhã feliz de nossas vidas agradecer ao Teu Espírito amoroso, generoso, pelas inúmeras oportunidades que temos recebido, pela existência nessas terras que permitem aos nossos espíritos se libertarem. Queremos agradecer, Senhor Jesus, por tudo que temos recebido, pela existência, pelos amigos, pela família, pela oportunidade do trabalho no bem, pela espiritualidade amiga, que nos ampara e acompanha constantemente. Queremos agradecer, Senhor, por aqueles professores diferentes que nos estimulam a sermos melhores, servindo mais e mais. Mas ainda assim, Senhor, ousamos rogar o acréscimo da Tua misericórdia, rogando que então nos ampare, para que nós não percamos a oportunidade de, nesses momentos especiais de nossa existência, de termos ouvidos de ouvir, olhos de ver, que é necessário nos convertermos às leis de Deus, à Tua vinha, que nós possamos florescer, frutificar em abundância, sendo dignos então da existência e de todas essas oportunidades. Ampara, Senhor, esta casa e a todos aqueles espíritos que aqui se encontram em tratamento, em um processo, em um momento diferente, que eles possam receber não só do Teu amor, mas de nossas mínimas possibilidades. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o sentido da fraternidade pura, sem mácula. Sê conosco e que nós possamos nos aperceber de Tua presença em nossas vidas, hoje, sempre. Que assim seja.